E aí ele diz o seguinte, a gente voltando lá, diz assim, for ease of comparison, each line of English corresponds as far as possible with the German line next to it. Ele tenta manter aquilo ali, apesar de parecer estranho. Ele fala da word order, not always the most natural one. Quer dizer, é estranho você usar o inglês assim, né? Se a gente for lá, ó, and the, vocês viram ali, and the Lord will bring trumpets, né? Helen Posauna, para ficar igualzinho você acompanhar o que está acontecendo. Aliás, isso foi um problemão na hora da gráfica. É muito não estranho, né? Terminar com guerra no final, né? Porque tem um Então, o ritmo, né? E agora, imagina isso na hora da gráfica, o pessoal que estava mexendo com o texto, e nós vamos ler alemão. Então, eles trocavam a linha de lugar, o verso de lugar. Então, às vezes, ela era mais longa, então... foi uma loucura. A gente teve que explicar para eles, mas Jesus está aqui embaixo. O cordeiro foi para lá. O diagramador ficava louco. Se Jesus não é o cordeiro. Foi uma loucura. Você fazer essa transferência. E a gente, no começo, a gente não percebeu. Eles foram fazendo, a gente olhou. Falei assim, gente, o que é isso? A gente achou que estivesse faltando partes, porque empurrou tanto para baixo, que parecia que estava faltando uma estrofe. Isso foi uma loucura. E, agora, olha o que ele diz. As citações bíblicas tend to echo the Authorized Version, que é de 1611, que é a King James, que é a Bíblia de maior circulação, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente usa a ecumênica, que é a mais familiar, né, nos países de língua inglesa, mas ele ressalva que a tradução de Lutero, a Bíblia luterana, takes precedence in all cases of different readings. É exatamente a mesma coisa que a gente fez. Então, se você tem uma coisa divergente, você tenta adaptar esse texto, né, porque afinal de contas é o central ali. Então, você perceba aí que a tradução, ela does not match the sketch of the original and is not intended for performance. Exatamente a mesma coisa que a gente disse. A gente não quer que o pessoal cante cantado em português. É um absurdo. Geralmente é cantado em alemão. A pessoa tem que saber o que ela está cantando pelo conteúdo, mas aquilo tudo vai ficar... A gente não fez uma recriação poética. A gente não está preocupado com rima, nada disso. Senão, seriam mais 10 anos, talvez. Né? Você recriar, fazer uma sei lá, né? Não dá, impossível. A gente já ficou bastante tempo, né? Então essa é a versão inglesa. Vocês veem, ele é igualzinho, assim, NBA, os capítulos, a duração de cada uma das cantatas, tarará, ele ficou igualzinho em português, né? Essa é a versão nossa, né? Aqui. Gott fährt auf mit die Außen, Deus subiu entre as orações. É a mesma passagem que a gente viu aqui, ó. Gott fährt auf mit die Außen und der, God is gone up with jubilation and the, e em português, Deus subiu entre as orações, ao som da trompa, ele e o Senhor. Cantai a Deus, cantai para... Olha, tem um erro que eu estou vendo aqui agora, o A foi com a linha de baixo. É parar. A gente não é proposital. Jogar o A para o lado de lá, enfim, para o nosso rei cantar. Ok, então essa edição bilíngue é uma coisa, das cantatas é fundamental para quem canta as cantatas. Você precisa entender o que está sendo cantado ali, tá? Sem preocupação de métrica, rima, blá, 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 nada disso, né? Só não pode mexer no texto alemão, né? Que nada a ver. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui de atualização, acho que não. Das... Agora aqui uma passagem, eu sei que cansa uma mancha preta, assim, essa hora da página na sexta-feira, mas é só para dar um exemplo de algumas coisinhas, que eu falei para vocês que é uma passagem meio crua, sem a gente mexer muito, né? Então, para vocês verem como o próprio autor ajuda a gente. De acordo com uma... Salmos. Exato.
computador está com pouca memória. São interpretadas como uma referência à ascensão de Cristo. Os dois movimentos, isso é o texto do Dieu, tá? Que vocês vão ler aí sempre Os dois movimentos madrigalescos seguintes celebram a vitória de Jesus, com alusões ao Salmo 68, aos 2 pontos ainda. Depois a gente, corrigindo, teria que transformar em vírgula. 19, citado na Epístola aos Efésios 4:8. Vocês estão vendo? Ele dá todas as pistas no texto. Aí você vai lá, Efésios 4:8, aí você tenta achar o versículo, dependendo da tradução da Bíblia você não tem, você tem uma nota de rodapé, aí você vai lá e aí a gente acha isso daí. Tendo subido às alturas, ele capturou prisioneiros. Mas você tem que ir lá na Epístola aos Efésios. E depois ele vai usar essa passagem na cantata. Então, todo cuidado é pouco, você tem que ir atrás dessa passagem. Assim como Daniel 7:10, aí os 2 pontos que precisam ser transformados em vírgula. 1000 milhares o serviam. É assim que está no texto bíblico. Você vai ter que usar aquilo ali. Possivelmente também o Salmo 68:18. A cavalaria de Deus tem 2 miríades de esquadrões flamejantes. Uau! É bombástico e a música acompanha. Vocês imaginam o barco compondo uma coisa em cima do texto assim? Está cheio de trompas e clusão, etc. É flamejante, né? Então, as palavras do Novo Testamento, Marcos 16:19, versículo 19, né? Foram extraídas do Evangelho da Ascensão e o poema em estrofes festeja a completude da obra de salvação e da vitória contra Satã. Aliás, tem umas cantadas muito engraçadas falando da luta contra Satã. É divertido até. Tem uma cantata, parênteses, um monte de anedotas assim, que é a cantata do café, que ficou bem popular, não sei se vocês conhecem. Uma cantata que ele escreveu, uma dessas não sacras. É um pai que tem uma filha que é viciada em café. Fala assim, minha filha, você não pode ficar tomando café, você nunca vai casar, não vai namorar, você não pode ficar tomando café. Eu disse, mas eu amo café, eu amo café. Aí ela fica lá, café. Isso é muito engraçado. Pedi para tentar acessar aqui depois. Não pode tomar café, você não vai casar. Porque, eu te proíbo de tomar café. Porque senão, pelo amor de Deus, o que vai ser da gente, né? Se você casar. Engraçado, a gente fazia umas coisas assim também. Porque ninguém é de fé. Se você cantar com saca só, não vai dar. Outra coisa engraçada, quando teve a Copa do Mundo na Alemanha, o Brasil jogou em Leipzig, que é a cidade onde barracou, né, na igreja lá de São Tomás. Aí foi o repórter do Globo Esporte mostrar a cidade, olha aqui, Leipzig, olha aqui a igreja de São Tomás. Aí ele foi lá, entrou na igreja. Aí ele virou com a câmera, eu fiquei assim, Ele virou com a câmera e disse assim, essa era a igreja onde Bach cantava. E eu, Bach cantava? Por que ele disse isso? Porque ele era chantre, ele era diretor musical que em alemão se chama Cantor. E aí viu lá, Bach, Cantor, Bach, falou assim, Bach era cantor. Bach era cantor, se Bach cantava, não que eu soubesse, mas enfim, ficou engraçado. A igreja de São Tomás onde Bach cantava. Bom, enfim, novamente foram feitas algumas alusões às palavras bíblicas. No início do movimento 7, por exemplo, há uma referência a Isaías 63, versículo 3. Aí você vai lá no Isaías, que é Jesaja em alemão, né? Você vai lá, Isaías, vai procurar a passagem. Adorna, eu a pisei sozinho. Né? E o nono movimento, com as palavras, já vejo em espírito como ele, à direita de Deus, destroça os seus inimigos. E esse destroçar, transformado em música, é uma coisa fenomenal. É muito bom. Assim como na 1:2:8, alude à visão de Estevão. Atos dos Apóstolos 7, versículo 56. Eis, disse ele, que eu contemplo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus, etc. A obra se encerra com as estrofes 1 e 13 do hino de Johann Best. Tá? Então, Johann Best é um dos autores daqueles poemas que são misturados lá. Vocês viram em poço? Mas o próprio Deus dá a solução para a gente. Ele falou, vai lá no Isaías, vai lá na Epístola aos Efésios, vai lá porque o está lá. Entendeu? Mas demora um pouco. Juro que eu vou passar rápido por isso aqui. O libretista é desconhecido, assim como o oratório de Natal, podemos considerar Picanda. Eu acho que, se não me engano, Picanda é o autor do texto da cantata do café.
Então ele tem aqueles fiéis escudeiros que sempre escrevem textos para ele, ou seja, ele compõe em cima dos textos desses fulanos, que já usam uma linguagem musical e já tem um pezinho na Bíblia, porque eles sabem que aquilo vai ser usado no serviço religioso, então já, né? E ele dá todas as dicas, né? Apóstolos, Epístola do Dia, em Marcos, o Evangelho do Dia. Assim, o texto do segundo movimento vem de Lucas 24, versículos 50 e 51. É só ir lá. Só que um vai e volta impressionante. E aí você descobre que aquela mesma passagem você vai ter em Lucas, você vai ter em Marcos, mas com outras palavras. Só que ele optou pela versão de Marcos, que é mais adequada à composição musical dele, por causa da vocalização, por causa da opção de, enfim, uma série de coisas. Tá? Então você aprende muito fazendo esse tipo de tradução, e é muito gostoso, né? Aí os corais, porque muitas das cantatas começam com uma sinfonia, é só instrumental. Coral no começo, coral no final e áreas. Não como áreas de ópera, mas são as partes mais, como se fosse uma canção, né? Enfim, só para vocês terem uma ideia. Ou seja, ele dá a dica de onde procurar. Tá? Mas é bastante, nem sempre ele dá essa dica. Agora o finzinho, e aí terminando isso, esse é o meu último slide. Terminando isso, eu queria passar uma sequenciazinha da cantata do café, que eu acho que a gente vai achar facilmente no YouTube. Para encerrar esse lado meio light. Light não, porque é seríssima a cantata do café, mas essa vertente do bar. Então, importantíssimo sempre frisar o que eu disse aqui. Não é uma recriação poética do texto, das cantatas, dos poemas. É um apoio para a compreensão do conteúdo. Quem quer saber o que está sendo cantado ali, né? Uma repoetização seria um trabalho ainda maior que fugiria do escopo, que levaria mais uns 10 anos. Não tanto, talvez uns 5, talvez uns 3, mas enfim. Então, essa sequência era isso, assim, eu resumi bastante, eu não sei nem quanto tempo eu falei. Não, quase 50 minutos. Tá, então o time era esse mesmo. Então vamos fechar com o cantata do café. Tentar. Ups. Tá, vou ver se eu acho aqui. Não foi tocado na igreja. Na igreja não. Não. Ok.